Você ficou sabendo da grande novidade? Não está acompanhando as redes sociais, não está acompanhando os jornais, mas eu vou falar hoje de uma grande novidade. Acompanhe, está no Evangelho. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje, de São Marcos, é o início da pregação de Jesus. E ele começa assim. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. É preciso compreender primeiro aqui que para os rabinos daquele tempo, a Galileia não era o lugar mais religioso, era um lugar mais bem sincrético, onde havia uma mistura de fé muito grande. E ele não senhor ter querido, sobretudo São Marcos aqui fazer essa descrição, começar a sua pregação num lugar assim tão difícil, tem um significado para nós. Ele quis entrar justamente no lugar onde os homens tinham uma fé misturada, onde os homens tinham uma divisão de coração, para colocar as coisas no seu trilho certo. Mas eu quero chamar a atenção a respeito da palavra tempo. Tempo e boa nova. Boa nova era um termo já conhecido no mundo grego, porque quando era novidade, evangelho quer dizer boa nova, em grego, quando vinha um imperador que era coroado, era boa nova, então a boa notícia de algo de temporal, de algo de concreto que acontecia para aquelas pessoas. Mas para o povo de Israel a boa nova era outra, era o cumprimento das promessas de Deus. Isso de um lado. De outro lado, o tempo. Os gregos, eles tinham uma ideia de um Deus transcendente, distante, que vivia na eternidade, inteiramente dissociado, separado dos homens, das coisas concretas. Para os cristãos não é assim. Já no início da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, como é que começa o livro do Gênesis? No princípio criou Deus, tempo. E no capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, o que é que diz? Sim, eu venho em breve. Portanto, há uma relação de tempo. Deus não está indiferente ao tempo. E Ele fez do nosso tempo, da nossa história, a sua própria história. Porque na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se encarnou e habitou entre nós. O tempo, Deus não está indiferente ao tempo, inclusive no que diz respeito às relações cósmicas, porque afinal de contas as estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, Deus não está indiferente a nada disso, porque Ele age no tempo cósmico, como age também no tempo histórico. Não foi uma estrela em Belém que indicou o lugar onde ele haveria de nascer? E ele não nasceu numa determinada época da história, quando ele, Deus, entrou na história dos homens? E no passado, como diz aqui a primeira leitura do livro, vamos aqui, de Jonas, quando vai falar a respeito de Nínive, quando os homens estavam se desviando do caminho de Deus, como Deus interveio e ameaçou um castigo sobre Nínive, mandou um profeta, o povo se arrependeu e a história mudou de direção. São Paulo vai dizer também na carta aos Coríntios, o tempo está abreviado. Portanto, há uma relação muito estreita entre Deus e o tempo, o nosso tempo. E para dar um salto na história e chegarmos aos dias de hoje, a boa nova, como está a boa nova do Evangelho hoje? Eu tenho uma palavra a dizer. Como sacerdote, é ridículo eu querer falar a respeito de vacina. Porque eu não sou cientista. Se fosse cientista, eu poderia ter uma palavra a dizer, porque além de paz seria cientista. Como aconteceu ao longo da história, quantos foram os cientistas católicos? Mendel, o Abade, Copérnico, depois vamos encontrar tanto Santo Alberto Magno, considerado como o pai da robótica. Meu Deus, a igreja nunca esteve dissociada da ciência. Mas quando um sacerdote não é cientista, ele não tem uma palavra a dizer a respeito da vacina, ou do distanciamento social, se são tantos metros ou mais ou menos, ou o tipo de máscara que se deve utilizar. Mas ele tem uma palavra a dizer, isto sim, a respeito do distanciamento de Deus. Porque pior do que uma pandemia, um vírus que está ceifando vidas, é um vírus que pode ceifar a fé. Porque quando o homem perde as suas relações com Deus, tudo está perdido. E enquanto ele mantém essas relações com Deus, tudo ainda é possível. Porque é Deus que inspira os cientistas, é Deus que inspira a ciência. A ciência não está separada da fé, como dizia, são duas coisas que andam juntas. Ora,
uma palavra a dizer a respeito do distanciamento dos homens em relação a Deus. Esta é uma pandemia terrível e para a qual necessita uma vacina muito especial. Com efeito, queridos amigos, queridos irmãos, nós precisamos abrir os olhos para a crise que nos encontramos nos dias de hoje. Já imaginou um padre que estivesse disputando quem que atende primeiro confissão ou estivesse disputando quem tem o melhor conselho? Meu Deus, onde estamos? Quando se trata de um jogo de futebol, ganha quem faz mais gols, mas no jogo da vida, ganha quem auxilia os outros a vencer. Assim acontece na vida, neste tempo onde Deus quis estar inserido. Ele hoje conclama a todos os homens do mundo inteiro a prestarem atenção, a não se distanciarem dele e a fazer todo tipo de esforço para minimizar esta crise, mas sobretudo tendo em vista de que aqui nós construímos a nossa história, mas nós somos um lápis nas mãos de Deus e é Deus quem escreve a nossa história. O tempo está curto, prestai atenção porque ainda há tempo de mudar a história. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.